Salve, salve, universo narrado! Cara, o vídeo de hoje é uma utilidade pública. Eu juro pra você. Isso aqui que a gente vai discutir aqui hoje é um negócio pra salvar vidas, tá? E eu não tô falando, nossa, eu vou dar uma aula de biologia, uma aula de não sei o que, de prevenção, de... Cara, isso aqui é assim, risco de vida ou morte. Hoje a gente vai responder a dúvida da Laíse, que mandou pra gente lá no Lições de Física. Olha o que ela falou. Mas e nos casos que os postes caem em carros e a pessoa precisa sair? O ideal é pular para fora com um pé, no caso um pé só, né? Ou com os dois juntos. E, ao sair, a pessoa deve se movimentar com os pés colados ao chão ou com pulos? Então, Laíse, vamos lá. Cara, primeiro de tudo, eu fiz um desenho aqui que, rapaz, olha isso aqui. Olha, o bicho aqui ficou fino. Assim, um desenho desse eu não fiz nunca, nem quando eu tava lá nas minhas aulas de arte lá na escola, não. Eu espero que meu professor de arte nunca veja esse vídeo, né? Se você ver, me perdoa, Zé, eu adoro você. Mas enfim. Então, ó, o que a gente tem aqui? Esse azul aqui é a chuva, tá? É que choveu, aí tá molhado, é a poça d'água. E aí tem o carro aqui da Laíse. Eu espero que ela seja maior de 18 anos, não botei ela pra cometer um crime. Se não for maior de 18, Laíse, imagina que essa é, sei lá, sua mãe. Ou alguém que você conheça e que dirija. E aí tava chovendo lá e tal, e aí derrubou o poste aqui, quebrou, e aí o poste caiu em cima do carro. Esse foi o rolê que aconteceu lá. O que é que você tem que fazer? Cara, primeiro momento, primeira coisa, observa ao seu redor. O ideal é que você não saia do carro, tá? Então, isso aqui, o carro lá dentro, quando está chovendo, chuva de raio, relâmpago, o carro ele funciona como uma gaiola de Faraday. E aí a gaiola de Faraday, ela tem ali a distribuição dos elétrons toda na extremidade, né? Ou seja, dentro do carro, presa lá dentro de tudo, você está protegida. Você não vai receber nenhuma descarga, você não vai receber nada. Então lá dentro, você está safe, você está de boas. O que você não pode fazer lá dentro também é encostar em nenhuma peça de metal, tá? Porque aí se você encosta em alguma peça de metal, você corre o risco de alguma peça ali estar conectada com outra e tal, e aí você acabar fechando um circuito, tá? Então, o ideal é se proteger dentro do carro, beleza? Mesmo tendo caído um poste em cima do seu carro, tá? E aí, o que você vai fazer? Cara, este telefone aqui, ó, que todo mundo deve saber, 193. De quem é esse telefone? Dos bombeiros. Tá? O que você precisa fazer? Você precisa ligar um 93, deixa eu ver se eu vou tampar, não vou tampar não. Você precisa ligar um 93 para os bombeiros irem lá te socorrer, para eles irem lá te salvar, fazerem todos os procedimentos que precisam, tirar ali o poste de cima do seu carro e tirar você de lá de dentro também. Né? Isso que você precisa fazer. Mas aí, suponhamos que o carro pegou fogo. Você reparou, você olhou lá assim, aí você viu aqui, ó, uma faísquinha lá assim, ó, começando a pegar um foguinho aqui, ó. Olha lá. Aí você fala, vixe, minha vida tá acabando aqui agora eu vou sofrer. E aí, véi, vai mesmo, tá? Eu espero profundamente que isso não aconteça com você, mas se acontecer, eu espero estar ajudando para que você saiba o que fazer. Então, você vai sair do carro em qual situação? Em caso de fogo, tá? Apareceu um incêndio, nossa, eu nem mostrei aqui para vocês, aqui, ó, eu tava fazendo aqui um foguinho aqui, né? Apareceu aí. Meu foguinho ali que tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho! E aí, o que a gente tem, cara? A gente tem o carro pegando fogo, você não vai ficar lá dentro.
né? Porque imagina, tá pegando fogo e tal, vai explodir. É pior você ficar lá dentro do que você sair. Primeira coisa, ligar 193. Sua primeira reação precisa ser chamar um socorro, precisa ser chamar uma ajuda. Sua segunda reação precisa ser o quê? Evite que pessoas se aproximem, tá? Porque se alguém pisar ali e fecha um circuito, essa pessoa vai morrer eletrocutada, tá? Então, qual que é o problema, né? Deixa eu desenhar aqui. Você perguntou, eu preciso sair com os dois pés no chão, com um só, com os pés juntos, separado, como é que é essa situação? Cara, o que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar você aqui, ó, no chão aqui, ó. Pera aí que eu te desenhei muito cabeçuda. Pronto, você tá ali com a boca até tremendo de medo. Olha que doido, você é maior que o carro. Qual que é o problema? O problema é isso aqui, o poste ter caído, ele vai distribuir cargas elétricas ali no solo, né, na região ali onde está o carro. E o carro, por ser feito de metal, ele vai acumular todas essas cargas, não todas, né, mas ele vai acumular grande parte dessas cargas elétricas ali, tá? Porque ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, o que vai acontecer? Primeiro, se você sai do carro, você não deve encostar em nenhuma parte de metal, tá? Você precisa fazer o esforço ali para empurrar a porta e não encostar em nenhuma parte metálica para evitar esse contato. E aí, o problema, o risco que você tem é de fechar um circuito. Como que você fecha um circuito? Pô, se uma carguinha consegue entrar aqui pelo seu pé, viajar aqui pelo seu corpo e sair pelo outro lado, pelo outro pé. Então, você fechou um circuito, tá? Por que eu fechei um circuito? Porque existe uma diferença de potencial entre esses seus dois pés. Ou seja, não pode existir diferença de potencial. Repara, aqui, seu pé está em um ponto. Então aqui existe uma DDP, na verdade não existe uma DDP, né? Existe um potencial que eu vou chamar de VA, beleza? Já no seu outro pé, existe uma distância entre eles. Ou seja, o potencial nesse outro ponto, ele não vai ser o mesmo, porque tem muita carga distribuída ali, tem muita coisa acontecendo. Então aqui, ó, você tem um outro potencial VB que é diferente de VA. Daí, existe uma diferença de potencial aqui, beleza? Então existe uma diferença de potencial UAB, que é o quê? VB menos VA, tá? Existe essa diferença ali. E aí você fecha o circuito, passa um monte de eletricidade em você e aí você vai pro beleléu. E não é isso que a gente quer. Então, quais são as possibilidades? Você tem duas possibilidades e você citou as duas, tá? As duas possibilidades são você, deixa eu apagar um dos seus pés aqui, você vir aqui e ficar pulando em um pé só, né? Então você vai ficar aqui, ó, pulando em um pé só. Deixa eu fazer um pezinho aqui. Pronto. Tá? Por quê? Quando você tá pulando em um pé só, você tem só um ponto de contato ali com o chão, né? Então você não tá gerando essa diferença de potencial ali que faz as cargas circularem, tudo bem? Então, se você vai sair, saia colocando só um pé no chão, sem encostar em nenhum metal, e vá pulando com um único pé até você se afastar bastante do carro, tá? E continua aguardando ajuda ali para poder alguém te socorrer e tal, socorrer seus pertences. Outra coisa, pertences, não leva, cara. Qualquer coisa que é material, sei lá, celular, roupa, isso, aquilo, qualquer coisa assim, depois você trabalha, você compra de novo. A sua vida você não vai comprar de novo com o trabalho. Então, larga pra lá, isso daí você resolve depois, tá? Então, essa é uma opção, você sai pulando num pé só. Essa opção ela não é muito adequada, por quê? Você tá ali pulando com um pé só, vai que você desequilibra, vai que você escorrega, vai que você não dá conta de ficar em pé. O que vai acontecer? Você vai desequilibrar, você vai cair, você vai lascar a mão no chão
e vai fechar ali um circuito, porque vai existir uma diferença de potencial entre o seu pé e a sua mão que você vai botar no chão para se apoiar, né? Então aí que entra a outra opção. Qual que é a outra opção? A outra opção é você colocar os dois pés grudadinhos, igual você falou. Então, ó, vou colocar os dois pés aqui, ó, bem juntinhos, tá? Então, o que você vai fazer? Você saiu do carro, pulou no chão, você vai, pá, pula com os dois pés juntinhos de uma vez só, para os dois encostarem em um único ponto, para não existir diferença de potencial entre eles, tá? E aí? E aí você vai pulando de pouquinho em pouquinho com os dois pés, beleza? Ah, pode ir se arrastando? Pode ir dando pulinho com os dois pés? Pode, mas o ideal é fazer o mínimo de esforço possível que vá te fazer desequilibrar, tá? Porque o perigo é se você desequilibra, se você pisa com os dois pés, se você afasta os pés, se você encosta a mão no chão, isso daí que é o perigo. Ou seja, na verdade, na real, o que está acontecendo? Cara, você saiu do carro, você pode fazer o que você quiser. Você pode ir com um pé só, você pode ir com os dois juntos, você pode ir plantando bananeira com a mão só. O que você não pode fazer é fechar um circuito. Como que você fecha um circuito? Se você encosta em dois pontos que estão distantes um do outro. Aí, quão distantes isso precisa ser? Cara, qualquer pedacinho já é um risco, tá? Então você não pode criar essa distância, beleza? Então, assim, é claro que a gente está falando de uma situação muito extrema, né? Tipo, ai, o poste vai cair em cima do meu carro, além disso ainda vai pegar fogo, aí que você vai precisar sair, né? Mas caso isso aconteça, é isso que você tem que fazer, não fechar um circuito, beleza? Ou seja, não dar a possibilidade de elétrons entrarem e depois saírem do seu corpo. Então você vai ter só um ponto de contato. Faz sentido? Bom, espero profundamente que isso não aconteça. Espero que tenha feito sentido para você. Um abraço e bons estudos!